Josué, capítulo 4. Todos acharam? Amém? Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué dizendo: escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar onde vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras para vocês? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar que passariam a noite, e as depositaram ali. Josué também levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. E estas pedras estão ali até o dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo o que o Senhor, por meio de Moisés, havia ordenado a Josué que falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Quando todo o povo tinha passado, a arca do Senhor e os sacerdotes também passaram à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado Moisés. O Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que estão levando a arca do testemunho que saiam do Jordão. Então Josué ordenou aos sacerdotes, dizendo: saiam do Jordão. Quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão, e as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. O povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acamparam em Gilgal, do lado leste de Jericó. E foi em Gilgal que Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem aos seus pais: o que significam estas pedras? Expliquem aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, o seu Deus, todos os dias. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, leve os seus pensamentos cativos ao Senhor Jesus. Peça ao Senhor para que fale ao seu coração, para que Ele desperte a sua mente, a sua consciência para a santa e preciosa palavra dEle. Ó Deus, nós te engrandecemos, Jesus, pela sempre viva palavra do Senhor. Obrigado porque nada podemos fazer sem as suas palavras, Senhor. Sem a tua direção, nós somos absolutamente perdidos em nós mesmos. Mas nós somos gratos por ela. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo ilumine estas palavras diante dos nossos olhos
para que o nosso coração seja contemplado, para que sejamos, Pai, abençoados e recebamos graça como o teu povo. Nesta manhã, livra-nos das distrações, como já foi pedido aqui, Senhor. E nós precisamos e pedimos, Pai, para que o seu nome seja engrandecido em nós e através de nós. Fala conosco. É a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu tenho um grande problema. Quero confessar a vocês uma das minhas maiores dificuldades na minha vida. E que acho que, com a medida que as coisas foram passando, ou o tempo foi passando, esse problema começou a ficar cada vez mais evidente. E o problema é o seguinte: eu tenho dificuldade de gravar certas coisas e memorizar e lembrar de algumas coisas. Graças a Deus eu tenho minha esposa, né? A Letícia me lembra de muita coisa que eu não deveria esquecer. E talvez esse seja um problema ou uma situação que também você seja acometido. Acho que quando mais o mundo fica globalizado e quanto mais a gente se dedica às redes sociais, à internet e tudo mais, a gente começa a perceber que a gente perde um pouco da noção da vida real. E a gente acaba se esquecendo de compromissos que talvez, algum tempo atrás, antes de toda essa influência, você não se esqueceria. E eu partilho disso com vocês. Além de esquecer de alguns compromissos que eu não deveria esquecer, e hoje eu tenho aprendido algumas práticas e algumas táticas para efetivamente conseguir lembrar. O meu celular hoje, na hora que alguém fala alguma coisa comigo, eu já tenho que anotar na minha agenda imediatamente, porque se eu deixar para fazer isso depois, eu esqueço que eu deveria anotar na agenda. E além disso, uma outra coisa que me incomoda bastante, meus irmãos, é esquecer onde eu coloquei alguma coisa. Essa semana, eu estava em casa trabalhando nesse sermão, e estava com a minha caneta na mesa. Parei para almoçar. E quando eu voltei à mesa, onde estava a caneta? Só Deus sabe. Eu olhei na geladeira, eu olhei nos armários da cozinha, eu olhei aonde eu fui, eu refiz todos os meus passos dentro de casa e eu não achava a caneta. E logo pensei, talvez tenha sido a Aurora que tenha comido a caneta. Mas graças a Deus a Aurora não tinha pegado a caneta, meus irmãos. A caneta estava embaixo dos pés da mesa, em um lugar que, se eu não tivesse deitado no chão e colocado a minha cara no pó, eu não teria encontrado a caneta. E mais outras coisas eu perco aí ao longo do dia a dia. Chave, nem vou me delongar aqui falando para vocês a respeito disso, porque isso acontece talvez não só comigo. Eu acho que eu não estou sozinho aqui, né? Amém? Vocês vão deixar passar essa vergonha sozinho? Não, né? Eu creio que isso acontece com muito mais pessoas. Deveria ser bem menor, mas acontece, meus irmãos. A gente se esquece. A gente perde de vista coisas que não deveríamos perder. A gente deixa de encontrar coisas que nunca deveriam ser perdidas. E quando isso acontece, a gente se sente mal, né? Dá aquela sensação, meu Deus, como pode que eu esqueci o aniversário do fulano? Como pode que eu esqueci aonde eu coloquei aquela caneta, onde eu coloquei aquela coisa? E aí a gente pensa, imaginando aqui no texto que lemos, imagine você que os israelitas passaram por 40 anos, caminhando em círculos, em um deserto, e a gente às vezes tem na nossa mente, por não conhecer a geografia do terreno, que era um deserto gigantesco, né? Não, meus irmãos, é bem pequeno. Ele poderia ter sido cruzado em absolutamente 3 meses. Mas os israelitas ficaram cruzando e rodando durante 40 anos aquele deserto. O deserto do Sinai. Até que finalmente, como lemos aqui, e estamos trabalhando agora, adentrando no livro de Josué, vimos que chegou um momento onde aquele povo deveria cruzar a última barreira natural, como o pastor Cristiano pregou na semana passada aqui, o Rio Jordão, que de uma maneira miraculosa foi aberto diante dos israelitas. Deus passa à frente de seu povo, e ali simbolizado pela presença da arca, a arca do testemunho ou a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, do Deus da aliança com o seu povo, que caminhou com eles durante os 40 anos, meus irmãos, não se esqueça. Embora aquele povo estivesse ali sendo punido, trazendo sobre si juízo por conta da desobediência diante de Deus, o Senhor não os abandona durante os 40 anos. Mas 40 anos, como eu disse, são tempos demais, é tempo demais para que a gente se esqueça, para que a gente perca de vista algumas coisas que nós não deveríamos perder. E é exatamente sobre isso que o capítulo 4 de Josué quer trazer à nossa mente, ao nosso coração. Nós não deveríamos nos esquecer, ou melhor, nós deveríamos guardar com muito carinho certas coisas que nós não deveríamos perder de vista. Ao olharmos para este texto,
Depois daquele momento inicial, onde de fato um milagre aconteceu, as águas do Jordão foram represadas pela presença do Senhor diante daquele povo. Se lembre, todos aqueles, à exceção de Josué e Calebe, não haviam testemunhado o milagre que aconteceu no Mar Vermelho. Aquele mar que havia se aberto diante daquele povo. Somente Josué e Calebe eram testemunhas oculares daquele sinal. Todos os demais que estavam ali diante do Jordão eram simplesmente aqueles que ouviram de seus pais o relato dos feitos do Senhor. Mas agora, diante de todos eles, o Senhor que os tirou do Egito, o Senhor que deseja que eles se lembrem de todos esses marcos da sua história e da sua peregrinação ao longo dos 40 anos do deserto, mais uma vez realiza um grande sinal diante dos seus olhos. E nós podemos aprender algumas coisas sobre isso. Coisas que nós não deveríamos esquecer diante do texto que se apresenta para nós. E é muito interessante quando percebemos, como já foi dito aqui também, meus irmãos, que aquele sinal da travessia do Jordão era um dos grandes sinais do poder de Deus sendo demonstrado para aquele povo, de maneira a salvá-los, a redimi-los. Um destes sinais, além da abertura do Mar Vermelho, era agora a abertura do Rio Jordão, onde os povos, os israelitas, passaram a pés secos, testemunhando a grande e forte mão do Senhor, o braço estendido do Senhor sobre aquele povo. O Senhor que estava adiante daquele povo, como lemos na semana passada. O Senhor que vai adiante, na figura da arca da aliança e da presença, sendo colocado diante do rio. E ao colocarem os pés no rio, os sacerdotes colocando os seus pés no rio, a Bíblia nos diz no capítulo 3, que estudamos na semana passada, que as águas foram represadas imediatamente. Você consegue imaginar o que é testemunhar algo como isso? O que é ver tal sinal maravilhoso sendo feito diante dos nossos olhos? Aquilo de fato chamaria a nossa atenção por completo. E é o que acontece aqui no capítulo 4. O texto continua dizendo que após todo aquele povo ter passado, durante a sua travessia, algo chama a atenção. Algo começa a se destacar. E é o que eu quero chamar a sua atenção aqui no capítulo 3. Se você voltar aí a sua Bíblia, no verso de número 12, veja comigo. Capítulo 3, verso de número 12. No momento do início da travessia do Jordão, o texto nos diz o seguinte: que Deus havia ordenado que a arca da aliança fosse diante do Senhor, diante dos israelitas. Mas no capítulo 3, no verso 12, nos diz o seguinte: que Deus orienta a Josué o seguinte: e escolham agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Se você se lembrar, esse verso ele aparece como se fosse algo solto no meio do texto, porque ele é deixado de lado durante todo o restante do capítulo, para que a gente chegue de fato no capítulo 4. 12 homens são selecionados a mandado de Deus, por Josué, para alguma finalidade que nós não sabemos. Nós, às vezes, ao ler o texto, nós perdemos de mente a ideia e a literatura do texto apresentado a nós. Os recursos literários utilizados, e o que existe aqui, meus irmãos, é uma tensão colocada. Porque Deus havia pedido a Josué que levantassem 12 homens, um de cada tribo de Israel. E depois não fala mais nada no texto. Porque no capítulo 4, estes homens são trazidos à tona. Vejamos novamente os versos 1 a 3 do capítulo 4 agora. Quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué dizendo: escolham, mais uma vez, meus irmãos, 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar onde vocês irão passar a noite. 12 homens que são tirados do meio do seu povo, que são recomendados e ordenados agora por Josué para que retirem 12 pedras do meio do Jordão, do local aonde a arca do Senhor estava posicionada. Aqui nós temos o desfecho da incógnita dos nossos olhos, no capítulo 3. Nós vemos então que a ordenança do Senhor a Josué é para que aqueles homens catassem ali, no meio do leito do rio, 12 pedras. Mas ainda assim nos resta mais uma pergunta: qual a finalidade? Qual a finalidade daqueles homens sendo depositados, colocando ali pedras ajuntadas
no leito do rio. É interessante, meus irmãos, que tudo isso passaria desapercebido diante dos nossos olhos. Se tornaria simplesmente mais um momento qualquer, se não fosse o real sentido dado pelo Senhor em sua palavra, para que aquilo fosse feito. O texto nos diz no verso 4 o seguinte, leamos juntos. Então Josué chamou os 12 homens que haviam escolhido dos filhos de Israel. Verso 5, um de cada tribo, e disse-lhes, passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Verso 6, meus irmãos, para que isto seja por sinal entre vocês. As 12 pedras estariam roubando a cena aqui. Quem estaria prestando atenção em 12 pedras, enquanto o rio está represado diante da passagem do povo? Enquanto a mão do Senhor poderosa estava fazendo um milagre sem precedentes para toda aquela geração. Mas as pedras são chamadas à atenção e à centralidade neste texto. Justamente como Josué nos diz, porque elas servirão por sinal. É interessante, meus irmãos, e eu quero destacar aqui a vocês, a presença e a centralidade da arca, tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 4. Se você fizer mais uma leitura do texto completo, você vai perceber quantas vezes é citado que a arca do Senhor estava no lugar onde deveria estar. Quantas vezes a referência do texto é a presença da arca, que mais uma vez representa a presença do Senhor, representa a aliança do Senhor estabelecida com todo Israel. Representa a gloriosa presença do Deus da aliança em meio ao seu povo, que permanece junto ao seu povo, que se identifica com o seu povo. E o mais interessante, ao Senhor chamar a Josué e pedir, Josué envie 12 homens, um de cada tribo. Deus reforça para nós através do texto o seguinte, meus irmãos, o chamado coletivo de todo o povo de Deus para servi-lo. Todo Israel estava sendo representado por cada um daqueles homens que carregou uma daquelas pedras, reforçando mais uma vez que o Senhor, a presença do Senhor, a glória do Senhor acompanha todo o seu povo. Nós vemos uma ênfase coletiva em todo Israel participando daquele momento, daquele ritual onde eles estavam juntando pedras. E Josué havia dito que estas pedras serviriam para um sinal. E aqui eu quero trazer a vocês algum contexto para que isso seja cada vez mais claro. O que acontece aqui, meus irmãos, é que sinal, a palavra sinal, é um objeto ou aponta para uma realidade espiritual. Pode ser um objeto, pode ser exatamente um milagre. Você se lembra, por exemplo, quando pregamos aqui na nossa igreja a série dos milagres de Jesus no Evangelho de João? Todos aqueles eram sinais que apontavam para algo mais elevado. Os milagres feitos pelo Senhor ao longo da história apontam não para si mesmos, mas para algo que está além daquela realidade. E a palavra sinal, apresentada aqui nesse momento das pedras, aponta para algo ainda maior. No Antigo Testamento aponta para o poder de Deus, para o livramento de Deus, para a salvação de Deus desempenhada entre o seu povo. Nós encontramos também no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, vários sinais, aquilo que nós chamamos popularmente de pragas do Egito. Para os egípcios eram sim pragas, mas para os israelitas aqueles eram sinais, sinais das maravilhas de Deus entre todos os povos, manifestando que o Senhor, o Deus de Israel, era o verdadeiro Deus. Os sinais apontam então, meus irmãos, para algo extremamente mais elevado. E não me entenda mal aqui. Não estou dizendo que as pedras tinham em si algum tipo de poder. Não estou dizendo que em nenhum outro momento onde acontece algum sinal físico ou demarcação geográfica para que aquilo fosse lembrado, aquilo tem algum poder especial em si mesmo. Não, meus irmãos, os sinais eram para que fossem instrumentos didáticos para o povo de Deus. Para que cada vez que os nossos olhos se remetessem àquele monumento, ou àquela estrutura, ou nos lembrássemos daquele momento onde o Senhor operou um grande sinal, nossa mente fosse conduzida mais uma vez à presença gloriosa do Deus da aliança. Se lembre disso, o propósito aqui é maior. Talvez, na mente de qualquer judeu ou qualquer pessoa oriental, é muito fácil entender o motivo pelos quais os sinais são colocados. Mas aos nossos olhos isso é perdido, nós escapamos
da compreensão de entender a importância dos marcos, a importância dos memoriais, a importância e o compromisso real que está estabelecido aqui, de nos lembrarmos de algo muito importante. Meus irmãos, as pedras foram colocadas ali como um sinal de algo que jamais deveria ser esquecido, não só por aquele povo, que se chama de povo do Senhor, mas para todas as futuras gerações. Vejamos o verso 6 mais uma vez, que nos diz: para que isto seja por sinal entre vocês. E o verso continua dizendo: e no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam estas pedras para vocês, respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Meus irmãos, as pedras estavam ali apontando para algo muito maior, apontando para a fidelidade de Deus, porque eles não deveriam se esquecer. O monumento estava ali para que perguntas fossem feitas. Por que destas pedras empilhadas? Veja então como a palavra de Deus nos aponta o fato de que a nossa fé deve ultrapassar as nossas próprias vidas, deve alcançar as futuras gerações, de maneira que quando os nossos filhos perguntarem o porquê de nós nos reunirmos pela manhã aos domingos, nós podemos usar disso e responder: porque há um momento onde o Senhor nos salvou. Assim como os israelitas, ao serem perguntados por que daquelas pedras depositadas ao leito, simplesmente porque naquele momento o Senhor parou o rio Jordão para que todo o povo passasse. E ali se manifestou a glória do Senhor. Percebe então a função didática deste sinal e deste memorial estabelecida diante do povo de Israel. A função dele, da memória e do memorial, do sinal, é manter viva a fé daqueles que viram. Aqueles que estavam ali, Josué e Caleb, testemunharam mais uma vez aquilo que já tinham visto, mas toda aquela geração que estava ali, recente, havia acabado de testemunhar um grande sinal e um grande feito do Senhor. E eles, ao olharem para aquelas pedras empilhadas, meus irmãos, colocadas aqui, como o texto bíblico nos diz, ao outro lado do rio Jordão, no lugar onde os israelitas vão fazer o seu acampamento, uma região conhecida como Gilgal. Todas as vezes, quando os israelitas voltassem de suas batalhas durante a terra, eles poderiam bater os seus olhos nas pedras empilhadas e se lembrar, mesmo diante do cansaço, mesmo diante do temor que poderia acometê-los, eles poderiam se lembrar da fidelidade de Deus. Poderiam se lembrar de que aquelas pedras estavam testemunhando o feito poderoso do Senhor. As pedras estariam ali para sempre, como uma testemunha do que Deus fez, e de seu braço poderoso, e de sua graça estendida sobre um povo que se chama seu povo. Por isso, hoje, meus irmãos, embora nós não tenhamos aqui pedras empilhadas, embora nós não tenhamos aqui objetos nas quais nós podemos olhar simplesmente e pensar em algum feito do Senhor, nós deveríamos nos lembrar de que a nossa fé deve ser compartilhada às futuras gerações. E aqui eu quero dizer o seguinte a vocês: cada vez mais, no mundo em que vivemos, nós vemos uma realidade individualista dos pensamentos. O que eu quero dizer com isso? Cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua percepção da fé. Cada um tem o seu pensamento real sobre quem Deus é. No final, ninguém conhece absolutamente nada, meus irmãos. Mas a nossa fé não é assim. Nós estamos aqui e recebemos da graça do Senhor para que nós possamos compartilhar às futuras gerações os grandes feitos de Deus. Meu irmão, é papel dos pais ensinar aos filhos quem é o Senhor. O que acontece em nossos dias é que os pais estão cada vez menos participativos da fé dos seus filhos. Se você é pai, atente-se para essa realidade. É seu papel ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. O departamento infantil não é a escola do extra, que você deixa os seus filhos e vai fazer compras. O departamento infantil está aqui para ser um auxílio, para ser uma bênção na vida das famílias da igreja. Mas o principal papel é dos pais. Você deve legar ao seu filho a fé que você recebeu.
Você deve ensinar ao seu filho o porquê dos grandes marcos estabelecidos na história. Você deve ensinar aos seus filhos os grandes feitos do Senhor. E eu quero dizer a você, esta responsabilidade não será tirada. Talvez, meu irmão, você tenha falhado até aqui. Talvez você nunca, jamais tenha orado com seus filhos, jamais tenha lido a Bíblia junto aos seus filhos. Mas hoje é a oportunidade que você tem de mudar este acontecimento, essa história. É importante que nós, enquanto pais, vivamos esta vida. E aqueles que ainda não são pais, que aprendam a compartilhar a sua fé com seu cônjuge. Quantas vezes nós entramos nas nossas casas e cada um vive como se fossem indivíduos completamente distintos, onde a fé não é compartilhada, onde já não mais se ora junto, onde não mais leem a Bíblia juntos. Meus irmãos, nós precisamos resgatar isso. O que o texto nos aponta, claramente, a ênfase coletiva do povo de Deus participando ativamente daquele momento. O ponto do memorial sendo uma referência para as futuras gerações, deveria acender no nosso coração o desejo de fato, compartilharmos entre nós, seja como famílias, aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Por isso, é nosso papel, é nossa responsabilidade corrigir isso. A rotina é puxada, eu sei. Os desafios são muitos, mas, meus irmãos, o nosso chamado é o mesmo. O Senhor não muda. E o nosso chamado também não muda. Nós devemos continuar olhando para os marcos da nossa fé, tendo a certeza daquilo que o Senhor nos chamou, nos responsabilizando ativamente com aquilo que recebemos, pensando, o que de fato tem ocupado as nossas mentes? O que de fato tem ocupado as nossas memórias? Onde está o nosso coração ao olharmos para a história e os feitos de Deus na história? Será que você só está aqui para cumprir mais um domingo, onde você dirá para si mesmo que você veio à igreja? Será que a igreja se tornou simplesmente mais um refúgio, porque todo o contexto do mundo está caindo, como sempre já foi apontado pelas Escrituras? Mas será que você de fato tem uma fé profunda no Senhor Jesus Cristo, no Senhor Deus? Você de fato os conhece? Você de fato se relaciona? Ou será que as pedras que você vê são simplesmente pedras empilhadas? Será que as histórias que você conhece são simplesmente mais histórias? Será que o porquê nós cantamos é simplesmente mais uma forma de nos relacionarmos socialmente no domingo? Meu irmão, tudo o que fazemos aqui, todos os momentos litúrgicos do culto, sejam todas as orações que fazemos, sejam todas as canções que cantamos, estão aqui com um objetivo didático de nos ensinar e fixar os nossos olhos no Senhor e Salvador das nossas vidas. Não despreze isso. Não perca de vista aquilo que é importante. Porque no final das contas, meus irmãos, o que ocupa a nossa memória? O que ocupa o seu pensamento? O que tem ocupado o lugar que não deveria ser ocupado dentro da sua vida? Pois o texto nos aponta isso. E mais, além daquele grande memorial estabelecido ali para aquele povo e para as futuras gerações que deveriam se lembrar dos feitos do Senhor por todo Israel ali, os versos de Números 8 a 14 vão nos apontar mais momentos importantes desta passagem. O texto continua, agora conduzindo o povo ao final da montagem daquele memorial, daquele sinal que deveria ser uma coisa para que todos olhassem. E o verso 8 diz o seguinte: os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar onde passariam a noite, e as depositaram ali. Exatamente aqui, meus irmãos, nós encontramos algo interessante. O verso de número 9 continua dizendo: Josué também levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. E estas pedras estão ali até os dias de hoje. Verso 10, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu
tudo o que o Senhor, por meio de Moisés, havia ordenado a Josué que falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. A ênfase do texto aqui, meus irmãos, aponta exatamente para o final, para a passagem completa daquele povo ali. E o verso de número 10 nos aponta mais uma vez que os sacerdotes que levavam a arca haviam parado ao meio do Jordão, até que se cumpriu todas as palavras que o Senhor havia dito. A ênfase do texto é exatamente esta: para todas as palavras que o Senhor havia dito e que se cumpriram. Nós somos chamados aqui, meus irmãos, a nos lembrar da fidelidade de Deus para com a sua palavra. Se lembre então de toda a peregrinação daquele povo ao longo dos 40 anos no deserto. Se lembre da figura de Moisés, que de fato ensinava o caminho do Senhor àquele povo, ensinava a direção do Senhor que deveriam se seguir, que deveriam nunca se apartar dos seus olhos. Das palavras de Moisés dizendo que a lei do Senhor nunca se aparte dos seus lábios, nem do seu coração. Que vocês inculquem isso nas mentes dos teus filhos. O que está dito por Moisés no livro de Deuteronômio. Meus irmãos, todas estas palavras se cumpriram. O que o texto aponta para nós é exatamente a fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra. Embora as figuras de Josué e de Moisés sejam colocadas e destacadas aqui, o grande protagonista da história continua sendo o Senhor Deus, que zela pela sua palavra. Que zela pela sua palavra para que toda ela se cumpra. E isso é muito claro quando nós vemos aqui, meus irmãos, todos os feitos gloriosos do Senhor que apontam para o seu glorioso caráter. Ao olharmos este texto, não deveríamos nos impressionar com os feitos de Josué ou com os feitos de Moisés, mas sim ver claramente a ação do Deus vivo a partir daquelas duas lideranças estabelecidas. É Deus, como o grande protagonista da história, que promete cumprir tudo o que Ele mesmo prometeu. Se lembre, meus irmãos, essas promessas foram dadas há muitos anos atrás ao patriarca Abraão, que nem sequer viu nenhuma destas coisas sendo realizadas. Mas certamente a fidelidade do Senhor acompanhou o seu povo por todas as gerações, até que de fato eles pudessem colocar os pés na terra que foi prometido a eles. O que nós encontramos aqui, meus irmãos, é exatamente o que está registrado a nós. Que todas as coisas, todas as palavras lançadas pelo Senhor se cumpriram. E sempre se cumprirão. Os nossos olhos deveriam estar atentos às Escrituras, pensando e sabendo, tendo a consciência clara de que aquele que prometeu tais coisas, aquele que disse que tais coisas aconteceriam, elas de fato acontecerão. Onde está a nossa fé, meus irmãos? Será que nós, mais uma vez, lemos as palavras deste livro como simplesmente fossem palavras jogadas ao vento? Ou será que o nosso coração é levado a crer e a testemunhar a fidelidade de Deus em cumprir cada uma das suas palavras? O texto nos aponta exatamente isso. Um Deus fiel que cumpre absolutamente tudo o que prometeu. E mais, o que acontece aqui depois, logo em seguida, é que de fato Deus engrandece o seu nome ao engrandecer a figura de Josué. E aqui nós encontramos um dilema, talvez, aos nossos olhos. Como pode soar exatamente o verso de número 14? Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel. Será que os nossos olhos percebem esse texto com alguma dificuldade? Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que de fato, o coração humano é uma fábrica de ídolos. De fato, o orgulho enche os nossos corações. O desejo de se engrandecer diante dos povos é um desejo orgulhoso do coração dos homens. Nós nos estudamos aqui o texto de Gênesis capítulo 11, onde os homens em Babel desejam engrandecer o seu próprio nome diante da terra. Agora, nós vemos Deus exatamente engrandecendo Josué na presença de todo o Israel. O que será que o Senhor estava fazendo aqui? No entanto, quero chamar a sua atenção a dizer o seguinte: Deus, a honrar Josué diante do povo, tem dois objetivos claros. O objetivo de Deus, primeiro, é fortalecer a liderança de Josué, como sendo de fato aquele sucessor de Moisés, como foi dito no capítulo 1. Deus estaria com Josué, assim como esteve com Moisés durante todos os seus dias. E segundo, meus irmãos, porque Deus, ao fortalecer Josué, fortalece o seu próprio povo. Existe algo aqui que eu quero chamar a sua atenção.
nos dias em que encontramos e que vivemos, nós encontramos algo maligno nas igrejas. O que nós poderíamos chamar aqui de cultura de honra. As pessoas exigem, os grandes líderes exigem que sejam honrados. Exigem que sejam servidos. Se destacam diante de toda a multidão, chamando para si e atribuindo a si mesmos posições que jamais foram lhe dadas. Meus irmãos, isso é algo extremamente maléfico para a igreja. Quantos de nós já nos deparamos com isso? Grandes homens que atribuem a si mesmos grandes feitos, para que os seus próprios nomes sejam engrandecidos diante dos povos. Como já foi dito aqui, mais importa que a placa da nossa igreja seja grande. Muitos desejos são esses. Mais importa do que o nosso nome como pastor seja engrandecido entre as nações. Mais importa que eu seja convidado a pregar em grandes conferências. Mais importa que eu seja convidado a falar diante de poderosos e reis na terra. Mas, na verdade, meus irmãos, o desejo do íntimo do coração dos homens continua sendo o orgulho. E a palavra de Deus nos diz que o orgulho precede a ruína. Meus irmãos, o que acontece aqui com Josué é completamente diferente, oposto a essa realidade em que vivemos. Deus, ao engrandecer Josué, não está fazendo isso pelos méritos de Josué. Deus não está valorizando aqui os grandes feitos de Josué. Afinal de contas, os feitos de Josué não são de Josué, são os feitos do Senhor. Mas o que Deus está fazendo aqui, colocando Josué como um bom líder, segundo o seu coração, é pastoreando o seu povo. Por isso a Bíblia nos orienta a clamarmos a Deus para que tenhamos pastores segundo o coração dele. Eu me lembro exatamente das palavras do apóstolo Pedro, que também estudamos aqui, porque o que acontece em nossos dias é que temos pastores que pastoreiam a si mesmos, que sugam o rebanho de Deus. Meus irmãos, não é isso que Deus está fazendo. Essa não é obra de Deus. Na verdade, o que Deus está fazendo, certamente o que Deus faz quando coloca bons líderes diante do seu povo, é abençoar o seu próprio povo. Nenhuma das bênçãos de Deus vem simplesmente à nossa individualidade, para que isso seja simplesmente bênção para nós. Antes, todo o povo de Deus deve ser abençoado. Saiba então, meus irmãos, que se Deus te colocar em posições onde você de fato encontre-se com poderosos, saiba que você recebe de Deus uma responsabilidade para que você abençoe todo o povo dele. Saiba que se Deus dispensa sobre você certos dons e talentos, saiba que vocês o recebem, não para que vocês sejam engrandecidos, mas para que todo o povo de Deus seja abençoado. Isso traz ao nosso coração a verdadeira responsabilidade que deveríamos ter. Certamente tudo o que recebemos de Deus deve ser para que todo o seu povo seja abençoado, meus irmãos. Não existe aqui interesses escusos. Não existe aqui individualidades. Embora Deus trabalhe com as nossas individualidades, Deus o faz visando abençoar o seu povo. Isso é belo. Isso é maravilhoso. Isso é algo grandioso que nós encontramos nas Escrituras. Todas as vezes, e eu me lembro exatamente de um texto maravilhoso, quando José, após ter sido vendido, após ter sido levado como preso ao Egito, após ter passado por tudo o que passou, diante dos seus irmãos, diga assim: o mal que vocês fizeram, Deus o tornou em bem, porque era necessário que eu estivesse antes de vocês, para que toda a geração fosse salva, para que todos fossem salvos. O bem que Deus faz ao engrandecer alguém, algum líder, Deus faz para abençoar o seu povo. Meus irmãos, isso deve estar em nosso coração. E mais, o que isso aponta para nós e nos ensina a respeito de Deus? Nos ensina que, embora Deus trabalhe com o seu povo no coletivo, embora Deus fale com o seu povo e abençoe o seu povo, Deus também abençoa indivíduos. A nossa fé não é uma fé impessoal. Porque o que acontece também em nossos dias, como um reflexo da cultura de honra e como um reflexo de todo o mau ensinamento que existe sobre essas questões, é que muitas vezes nós nos esquecemos de como Deus trabalha de fato nas nossas individualidades. Como Deus também nos abençoa como indivíduos, mas nós devemos nos lembrar que isso tudo é para que o seu povo seja abençoado.
para que o nome dele seja engrandecido entre todos os povos. E por fim, meus irmãos, o que nós devemos nos atentar e podemos aprender ainda mais com este texto? Nós vemos dos versos 15 ao verso 24, onde o Senhor diz o seguinte: o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que estão levando a arca do testemunho que saiam do Jordão. Então Josué ordenou aos sacerdotes, dizendo: saiam do Jordão. Quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão e as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e corriam como antes, sobre todas as suas ribanceiras. O povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acamparam em Gilgal, do lado leste do Jericó. E foi em Gilgal que Josué levantou as 12 pedras que havia tirado do Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem a seus pais o que significam estas pedras, expliquem aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, para que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, o seu Deus, todos os dias. O que acontece então, que ao final, ao terem passado, aos israelitas terem todos passado pelo Jordão, os sacerdotes saem do Jordão e o que acontece? As águas que estavam represadas retornam ao seu lugar, mais uma vez evidenciando os feitos do Senhor, a presença do Senhor, realizando tal sinal. Enfim, meus irmãos, após 40 anos de peregrinação, após muitas tribulações diante do deserto que estava no povo de Deus, que aquele povo passava, todos os percalços, finalmente o calendário registra o dia onde eles entram na terra. E o texto nos diz mais uma vez no verso 19: todo o povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês. Calendários, memórias. O que Deus está fazendo aqui, meus irmãos, a apontar exatamente este momento. E eu quero trazer à sua memória que há 40 anos atrás, em um dia como este, Deus estava dizendo àqueles homens e mulheres que estavam escravos no Egito: preparem-se para celebrarem a Páscoa do Senhor. Meus irmãos, o dia 10 do primeiro mês era o dia onde todas as famílias de Israel deveriam pegar para si um cordeiro sem defeito, para que estivessem em suas casas até o 14º dia, onde de fato seria a celebração da Páscoa do Senhor. Não é interessante percebermos que 40 anos depois da primeira Páscoa celebrada, na saída do Egito, estes aqui estavam prestes a celebrar a sua primeira Páscoa, de fato, na terra prometida. Memoriais. Não é à toa que isso acontece, meus irmãos. Não é à toa que Deus, em sua providência e soberania, conduz aquele povo ao entrar na terra neste dia. O texto de Êxodo, no capítulo 12, que apresenta para nós a Páscoa, nos diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. A Páscoa marcou o fim da escravidão dos hebreus e o início de uma nova jornada de saída do Egito para Canaã. E após 40 anos de peregrinação, meus irmãos, mais uma Páscoa marcará o início de mais um momento na história do povo de Deus. Agora, para efetivamente conquistar a terra dada pelo Senhor, embora separadas aí por 40 anos de diferença, estas duas Páscoas, essas duas celebrações, estas duas datas apontam para um dia de fato onde o Senhor redimiu o seu povo. Talvez você e eu não tenhamos a dimensão do que é e do que foi esta celebração. Mas imagine os filhos de Israel se preparando para celebrarem a sua primeira Páscoa, após chegarem em sua tão sonhada terra prometida. Este memorial evoca claramente o livramento de Deus. E por fim, meus irmãos, Josué faz um último discurso, após terem cruzado todo aquele rio, após terem finalizado a sua jornada de peregrinação oficialmente. O capítulo 4 então funciona
como esse grande discurso de Josué, no tempo perfeito de Deus, que marca o fim de uma era deste povo e inicia um novo momento. Um testemunho registrado para todos os povos da terra, não só para aqueles povos. Esse testemunho nos alcança hoje, meus irmãos, vendo que a mão forte do Senhor livrou e continuará livrando o seu povo. E o texto de Josué nos diz exatamente o que lemos aqui no verso 24. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam ao Senhor, o seu Deus, todos os dias. Por isso nós devemos nos lembrar dos feitos do Senhor. O objetivo de Deus em engrandecer Israel, em livrar Israel, em fazer com que Israel conquiste a sua terra, meus irmãos, é fazer com que Israel seja um grande luzeiro para os povos da terra. É fazer com que o nome do Senhor seja engrandecido não só diante do seu povo, mas diante de todos os povos da terra. E o que acontece aqui, meus irmãos, tem um objetivo para a salvação, para alcançar os eleitos de Deus em todas as épocas e em todas as eras. Este momento nos marca de uma maneira preciosa, este memorial, tanto as pedras, quanto a preparação para a celebração da primeira Páscoa na terra de Canaã, nos remete claramente ao grande e maior memorial estabelecido por Deus para nós. Se lembre que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, façam isto em memória de mim. Certamente, os marcos da história do povo de Deus, as memórias estabelecidas do povo de Deus, têm um objetivo claro. O Senhor, naquele dia, estabelece um grande clímax na história, um grande marco na pessoa do Cristo. Jesus, então, assume o nosso pecado, assume a nossa ira, aquilo que era devido a nós, cai sobre o Cristo, de maneira que nós somos, então, colocados, enxertados no povo de Deus. Não só a partir do pão, mas também do sangue do Senhor, quando Ele diz: este é o meu sangue, derramado em favor de vocês para perdão de pecados. Façam isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar. Nós não podemos nos esquecer. Se lembre disso. Não se esqueça dos grandes marcos que o Senhor estabeleceu ao seu povo. Não se esqueça dos grandes feitos. Não se esqueça, meus irmãos, que essas histórias que lemos não são sobre os feitos de Josué, não são sobre os feitos de Moisés, não são sobre os feitos dos grandes homens de Deus, mas são sobre os feitos do grande Deus que chamou para si estes homens e marcaram a história. Para que nós, ao olharmos para o seu testemunho, para olharmos aquilo que estamos fazendo hoje, nos lembremos de que o Senhor continua dando o seu testemunho fiel a partir das suas memórias, dos marcos estabelecidos, para nós hoje e para as futuras gerações, até que Ele venha. Não se esqueça, meu irmão, destas coisas. Não se esqueça do sacrifício de Jesus por nós, o ato salvífico final de Deus, para completar a redenção dos eleitos, o ato derradeiro de Deus na história, o clímax da história, o sacrifício de Jesus. Não se esqueça disso. Não se esqueça, para que a chama da sua fé permaneça acesa, para que o seu coração permaneça alinhado, e para que todos aqueles, ao olharem a você, ao verem as suas palavras, ao verem as suas ações, se lembrem que elas mesmas são memórias vivas do Senhor, para que todos os povos saibam que o braço forte do Senhor fez isso, e para que todos nós temamos o Senhor hoje e todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelos sinais, pelos prodígios, pelas maravilhas que o Senhor fez na história do seu povo. Obrigado porque temos o privilégio de nos debruçarmos sobre elas, Deus, e vermos os grandes marcos da história do povo de Deus. Não estão ali, Senhor, como se fossem meros monumentos vazios ou meros rituais vazios, não, mas estão ali com um propósito didático de nos ensinar a respeito das coisas do Senhor, do seu grande caráter. Pai, que os nossos corações estejam atentos a perceber estas coisas,
Que o Senhor nos livre, Senhor, de nos esquecermos os grandes feitos do Senhor. Nos livra, Senhor, de nos esquecermos quem o Senhor é. Nos livra, Senhor, de perdermos de vista a grande salvação manifestada a nós pelo sacrifício de Cristo na cruz. Livra o seu povo do esquecimento. Livra o seu povo de perderem a sua fé. Livra o seu povo, Senhor, de se afastarem dos teus caminhos. Livra, Senhor, o teu povo de ocuparem a sua mente com coisas vãs e vazias. Antes, Pai, que os nossos olhos estejam fixos exatamente em tudo aquilo que o Senhor fez ao longo da história, apontando para a sua fidelidade, apontando para o seu caráter glorioso, apontando para o seu grande amor, apontando, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor fará ainda entre nós e a partir de nós. Que as nossas vidas, Senhor, sejam atos memoriais, que ao olharem para as nossas vidas, ao olharem para a forma que vivemos, testemunhem claramente dos feitos do Senhor. Que o Senhor nos guie, Pai, de maneira que os nossos olhos não se fechem, perdendo de vista a Tua presença. É a nossa oração, Senhor, sabendo de que o Senhor cuida de nós. Nós oramos assim pelos méritos de Cristo. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e a direção do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo do Senhor, hoje aqui e para sempre. Amém. Amém.